Olá! Olá, boa noite pessoal também que já está entrando. E aí, tudo bem por aí, Fer? Tudo bem, e por aí? Tá me ouvindo bem? Tá dando uma trancadinha só. Ah, perfeito. Então sejam bem-vindos, pessoal. Enquanto a gente vai chegando, vamos fazendo a nossa introdução da live. Durante as aulas de inglês, né, nós tivemos essa ideia, né? A Fer teve essa ideia, né? Se fosse a gente fazer essa live sobre aprendizado, é um desafio que a gente percebe muito, né? Tanto no grupo de constelação, às vezes aquela dificuldade de assimilar o ensinamento, quanto na aula do inglês. E claro, são formas de aprendizado um pouquinho diferente uma aula da outra, pelo teor do conteúdo. A constelação costuma ser bem metafórica, bem filosófica, então acaba chegando de um jeito diferente no coração também. Mas é tão importante a gente abordar esse assunto, porque muita gente também trouxe como dúvida nesses últimos tempos, né? Como eu faço para melhorar o aprendizado? Como eu faço para realmente me conectar com aquilo e que aquilo me engrandeça, né? Que eu consiga realmente adquirir essa habilidade, parece, né? Que temos que ter para aprender. Não, e poucos, até para ambientalizar o pessoal, o Ângelo é meu aluno de inglês e eu sou aluna dele de constelação. E toda semana nós fazemos aula de inglês de conversação, né? E a gente debate os mais variados temas. E um tema que a gente sempre comenta é a minha experiência em sala de aula, né? Então eu tenho alguns questionamentos que eu faço para o Ângelo sobre a área dele e as minhas observações em sala de aula. E a gente vai complementando um ao outro dessa forma. Então eu achei algumas explicações que ele me deu durante essas aulas e algumas vivências que a gente teve, eu achei muito válidas. E a gente percebeu que valia uma live que poderia interessar muitas outras pessoas também, né? Tem vários tópicos interessantes. Olha que interessante, a gente conversa em inglês durante a minha aula de inglês e ela aproveita para me fazer as perguntas de constelação. Né? Isso é fantástico, porque é um ganha-ganha, né? Muito legal. E realmente a gente percebeu que teria aí bastante conteúdo e tal, que é bastante rico, né? Diante das nossas últimas conversas, para compartilhar com vocês. E é muito interessante uma coisa que tu falou, Fer. Eu sou teu aluno e você é minha aluna. E para que a gente consiga aprender um com o outro, como que acontece essa dinâmica? Porque a gente sabe, segundo a constelação, que existe a lei da ordem, que a gente só consegue receber de quem está acima de nós, né, no caso, e o professor, naquele momento que está ministrando a aula, tem uma pequena ordem, onde o professor está acima. Então eu preciso ficar no meu lugar de aluno para conseguir aprender com o professor. Eu preciso ter esse respeito pela autoridade do professor. E é muito interessante como a gente treina a nossa dinâmica, porque em determinados momentos a gente troca os papéis. Por Uhum. isso a gente precisa ter essa habilidade no coração de não se manter rígido também sempre no mesmo papel. É muito interessante. Então, quando eu estou na aula da Fer, eu vou respeitar a metodologia dela, vou responder as questões, tudo bem certinho, né? E na minha aula a gente se adapta também, daí a Fer vai se adaptar à minha metodologia. Isso é fantástico. Eu acho que aí entra também muito da admiração pelo conhecimento do professor, né? Eu poderia te perguntar até nesse aspecto se eu não tenho o devido respeito com o professor que está ali. Eu aprendo ou é mais difícil, Vai que pergunta né? boa, Fer. Vamos começar assim já. Nós não conseguimos aprender se a gente não respeita o professor. Então, parece que tem alguns estudos, inclusive, que sugerem que se a gente gosta e admira o professor, a gente consegue aprender até mais do que aquilo que ele está passando como conhecimento. E a gente sabe que a gente aprende também de outras maneiras, né? Uhum. Aprende, inclusive, o que não fazer, aprende estrutura, a gente aprende pela postura do professor também, né? Como ele lida com as questões nos bastidores, talvez. E quando a gente
gente admira, fica muito mais fácil de receber dessa pessoa. Então, se eu estou julgando o professor, muito Hum. provavelmente eu não estou conseguindo aprender com ele. Olha que pergunta interessante, né? Tem um Um professor que seja mais novo que eu, pode ser mais difícil? Depende da postura? pode ser mais difícil num primeiro momento. Realmente, olha que mais uma pergunta boa, Fê, tu tá afiada para a live. Vinha afiada, vamos lá. Quando tem até uma amiga minha ali de Itapejara, e a Adri também de Água Santa, que na primeira vez que ela foi num grupo de constelação, ele disse: o quê? Esse guri mais novo que eu? Eu fiz curso de constelação também, né? Como assim eu vou aprender com ele? E aí, como tudo acontece como tem que ser, eu contei a história do jovem mestre, né? Que o jovem mestre não sabe tudo sobre a vida, mas conectado na boa postura, a filosofia, a algo maior, então se faz um instrumento do conhecimento que é maior do que o professor em si. E nesse primeiro momento pode gerar um baque. Por isso que a gente sempre é convidado a rever nossos conceitos, para que a gente consiga se manter aprendendo. Basicamente, tem uma metáfora para isso. O conhecimento é como se a gente fosse enchendo uma xícara. E para que a gente continue aprendendo, a gente tem que ser hábil em também esvaziar a xícara. Então, se eu chego achando que eu já sei e, e eu já entro num pré-julgamento, isso se torna muito mais difícil para que eu consiga receber daquela pessoa. E quando a pessoa chega na postura de aprendiz, que é a humildade no coração, a admiração por quem está lá naquele momento exercendo o papel do professor. Então, mesmo que o conhecimento às vezes seja limitado, digamos assim, o aluno mesmo assim vai dar um jeito de tomar aquilo. Porque então ele está na postura do aprendiz, e isso é o que mais conta. Uhum. Já que a gente entrou nesse assunto da postura, mas pensando num nível mais essencial, assim, o que que tu acha que seria essencial para alguém aprender? O que que eu preciso, qual a postura que eu preciso estar, o que que eu preciso fazer para estar numa sala de aula, em algum lugar, assistindo um vídeo, uma live e tirar algo de proveitoso dela? Antes de responder a pergunta, quero dizer que Fer, tu é uma excelente jornalista, além de, além de uma excelente professora de inglês. A gente não sai Eu, da profissão, né? Não é adianta. verdade, faz parte de nós. A minha Estou formação é adorando, jornalismo, né? Para quem não conhece. tô adorando o jeito que você está conduzindo a live. E eu diria que a postura básica para que a gente consiga aprender depende muito mais do aprendiz do que do professor. O conhecimento é uma porta que se abre pelo lado de dentro. Então, se eu tenho um coração ensinável, essa é uma habilidade que eu sempre digo que a gente precisa desenvolver. E mesmo quem já é professor, mesmo quem já está tendo sucesso, precisa sempre se desenvolver ainda mais nessa postura. Eu preciso ter um coração macio e ensinável para que ele seja terra fértil. E então, quando o professor vai dar o conhecimento será como uma semente que vai encontrar essa terra fértil. Então, eu vou fazer ele germinar no devido tempo e talvez até transbordar, gerando novos frutos para outras pessoas. Mas como eu faço para ter esse coração macio e ensinável? Então, eu preciso ter humildade, desenvolver a virtude da humildade. Então, se eu chego julgando o professor, eu não estou sendo humilde naquele momento. Eu estou me colocando acima e isso faz com que eu não consiga aprender. Ou se eu estou considerando que eu sei o suficiente, a gente nunca sabe o suficiente, né? O que a gente ignora é um oceano. Mas se eu considero que eu sei o suficiente, eu perco a habilidade de aprender também. Então eu tenho que estar sempre em contato com a minha própria ignorância, digamos assim. Mesmo que você já saiba muito, é bom sempre estar em contato com aquela parte tua que se critica um pouquinho mesmo, sabe? Para que você continue se mantendo sempre cuidadoso na tua postura, para sempre ficar aprendendo.
Tem que, Então, resumindo, a humildade, né? resumindo a humildade. Eu preciso estar humilde no sentido de saber que tenho muito a aprender ainda e saber que aquela pessoa ali pode vir a me ensinar algo, né? Primeiro, tu diria que isso é o primeiro ponto? Eu diria que esse é o primeiro ponto. Humildade para ter um coração ensinável. E também, se a gente tem um coração ensinável, a gente também vai aprender com a vida. Eu vou aprender a aprender, basicamente. Então, se eu não consigo ter um coração humilde, dificilmente as técnicas vão me ajudar também. Primeiro, no meu coração, de dentro para fora, começo a fazer uma mudança. Então, sou humilde o suficiente para aprender, consigo me colocar no lugar de aluno, no lugar de admiração daquele que está passando conhecimento naquele momento, e também gerando outras emoções também que estão em conexão com a humildade, eu diria assim, que é, por exemplo, a curiosidade. Então, eu preciso... O que será que tem de novo para mim? O professor está falando algo que eu não sei. Mas e se eu conseguir entender isso de um outro lugar no meu coração? Se eu estou assistindo algo, como eu posso interpretar aquilo a partir de um outro lugar? Como pode ser interessante para mim? Então eu realmente me conecto com aquilo quando eu considero interessante. Nós poderíamos dizer, então, que além de várias outras ferramentas, é importante gostar daquilo que está estudando. Faz toda a diferença, eu diria, né? Faz toda a diferença. E o Gostar, objetivo palpável também? perfeito. Eu diria que esse objetivo eu até chamaria de propósito, né? Então, por exemplo, eu vou estudar inglês. Isso. Estudar inglês porque eu vou estudar inglês, porque todo mundo diz que estudar inglês é necessário, ou simplesmente para trabalhar de uma maneira online, ou eu coloco um propósito maior por trás disso que realmente me instigue para aquilo. Então, pensar, imaginar, visualizar, talvez seja a melhor palavra, ajuda muito nesse momento. Então, imagina que você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, ou para a Inglaterra, ou para a Irlanda, e você pensa que legal se eu chegar lá e me comunicar com as pessoas, que legal eu nos lugares lá. Então você coloca um propósito que te motiva, que preenche o teu coração, que faz o teu olho brilhar. E aí você vai estudar inglês com esse propósito. Vai ficar muito mais fácil, muito mais fácil. Então você não vai assimilar aquela aula como um compromisso, mas como uma trilha que vai te levar no teu propósito final lá na frente. Então, quando você vai estudar constelação ou qualquer outra coisa, inclusive nas áreas das vendas, o pessoal ensina que a gente deve falar sobre o benefício e não sobre a característica. Então, qual é o benefício que o inglês vai gerar? Aprender inglês por aprender não motiva. Mas imagina você chegar lá na Irlanda e conseguir andar livremente e você conseguir se virar sozinho, se for o caso. Então, isso é o benefício. Ou na constelação. É importante estudar a constelação para ter uma vida mais leve, talvez. Mas qual é o benefício tangível? Tipo, cara, pode salvar um casamento. Pode fazer com que você tenha clareza para tomar a decisão no teu emprego que vai determinar os próximos 5 anos da tua vida. Coisas nesse sentido. Então, quando você coloca o benefício ou o propósito por trás, fica muito mais leve. O teu olho brilha mais. Eu percebo que tem que ser um propósito, então, mais profundo, né? Algo que, de fato, me faça buscar energia para realizar isso. Perfeito. Algo do coração mesmo. Perfeito, muito bom. Durante toda a minha experiência como professora, já faz aí mais de 10 anos que eu trabalho com isso, eu tenho várias observações, né? E eu percebo que um aluno é muito diferente do outro. Mas nem sempre é uma questão de aplicar métodos diferentes para essa pessoa. Eu vejo que existem vários outros fatores que diferenciam um aprendizado do outro aprendizado.
E tem alunos que aprendem muito rápido e aplicam rapidamente aquilo que aprendem, como também tem alunos que remam mais, não que aprendem também, mas a velocidade é uma velocidade diferente, né? E eu tenho uma dúvida para ti nesse aspecto. O aluno que tem mais dificuldade para aprender, onde pode estar? Quais fontes a gente pode ter dessa dificuldade? Não sei se tu me entendeu mais ou menos. Por que esse aluno pode ter mais dificuldades de aprender do que o outro? Perfeito. Aqui eu posso ir por vários caminhos, né, nessa resposta. Mas eu vou, eu vou dizer assim que o aluno precisa... O aluno que se percebe mais lento no aprendizado, nesse processo de aprendizagem, ele precisa acreditar que ele consegue fazer diferente. Só tem um ponto que está bloqueando. O seu aluno já não tem fé que ele consegue aprender de uma maneira diferente, mais rápida, talvez ele nem vai conseguir girar a chave no coração que vai remover aquele bloqueio que ele tem de aprendizagem. Mas o bloqueio, eu diria, geralmente é um trauma, uma dor. Então, por exemplo, eu vou expor a minha irmã, eu vou contar o caso dela. Ela trouxe na constelação o tema que ela tem dificuldade na aprendizagem, que ela tinha, no caso, isso faz um ano atrás. E durante a constelação, não lembro bem como se sucedeu, mas durante a constelação eu citei um fato da nossa infância e ela não lembrava daquilo. E aí eu falei, não é possível você não lembrar, porque você tinha 10 anos e eu tinha 5 anos. E eu lembro claramente, então você, teoricamente, deveria lembrar mais claramente ainda. O fato foi um evento traumático onde o cachorrinho, né, o bichinho de estimação, morreu ali na frente da pessoa. E então o que aconteceu? Foi uma carga de estresse tão grande que gerou um trauma naquele momento, tu vê aquela cena. E aí houve o congelamento. Quando o sistema nervoso compreende que o estresse é muito grande para a gente conseguir processar aquela informação, a gente então bloqueia, congela, e o sistema nervoso da minha irmã entendeu que era mais útil apagar as memórias, ou seja, bloquear as memórias. Por isso que muita gente diz, nossa, eu não lembro de nada de antes dos 7 anos, ou de antes dos 13, ou de antes dos 10 anos. Às vezes um evento traumático faz a gente esquecer. E realmente ela não lembrava que um dia havia tido um animal de estimação. E aí durante a constelação a gente trouxe a informação para o sistema nervoso dela, ou seja, no inconsciente dela, que agora estamos em um lugar seguro, em um ambiente seguro, onde ela pode receber as informações e ela vai ter estrutura física para suportar tudo aquilo e ficar bem. E aí foi o que ela fez. Então ela assimilou essa informação e a partir desse momento, no decorrer dos próximos meses, ela começou a liberar as memórias. Ou seja, ela conseguiu recuperar memórias que o sistema dela tinha bloqueado. E no entremeio a isso, ela começou a ter uma facilidade de aprendizagem enorme. Então, hoje ela aprende super rápido. Aprende até além daquilo que a gente fala. E antes ela não conseguia memorizar. Então, olha que interessante. Os mesmos caminhos neurais que estão bloqueados por causa do trauma lá da tua infância são os caminhos neurais que você precisa utilizar para assimilar novas informações hoje. Então, o trauma pode estar muito relacionado a alguém com dificuldades de aprendizagem. Perfeito. Então, a cura é um manejo de trauma que vai ajudar muito nisso. E traumas na própria aprendizagem. Eu já recebi alunos com trauma, por exemplo, me pedindo para eu nunca dizer que faríamos prova em sala de aula, porque senão eles bloqueavam e não conseguiam responder nada, né? Então era preciso fazer, não que eu faça, mas é preciso fazer caminhos diferentes, porque eu sei que essa pessoa tem esse traumazinho ali com testes, com provas. É possível que o próprio trauma do aprendizado venha da escola, né? Eu tenho alunos que eu sempre brinco que são traumatizados com o verbo to be. Tanto é que eu não gosto de iniciar o aprendizado do inglês pelo verbo to be, né? Eu criei um método diferente que não inicia pelo to be,
já porque recebo muitos alunos que estudaram o tal do verbo to be a vida inteira na escola e até hoje não entenderam o que que é. Pode estar relacionado a isso também? Pode sim. Então, por exemplo, lá na escola, às vezes, algo que a professora falou, ou até mesmo a questão do bullying, enfim, toda a questão traumática lá de trás, pode fazer com que hoje a gente gere uma projeção. Então, por exemplo, a minha professora de inglês disse que eu era burro porque eu não conseguia aprender o verbo to be. Então, hoje, adulto, eu ainda tenho essa dor no meu coração da criança ferida, e eu chego aqui, tenho uma nova professora de inglês. Se eu não estou curado da minha dor antiga, é muito fácil eu projetar. Ou seja, eu vou ver a situação na passada, na realidade atual. E qualquer questão que se assemelhe minimamente àquilo vai fazer com que eu já bloqueie como uma forma de tentar me proteger para não repetir a cena. Isso acontece muito no relacionamento de casal também, de a gente projetar nossas dores não curadas lá da infância em relação aos pais também. Mas com o professor a gente percebe que funciona na mesma dinâmica também. Estamos falando disso na última aula do curso de constelação, inclusive, que conforme o jeito que a gente dá a informação, remete a uma memória lá da infância, onde algum professor foi rígido, ou algum professor, enfim, né, tomou alguma atitude, talvez, daquele momento que gerou uma dor na criança, e isso lembra, isso conecta. Então a gente percebe quando o nosso sentimento é desproporcional à ação gerada. Então, por exemplo, a Fer, como professor de inglês, vai dizer, vamos fazer um teste oral hoje, vamos fazer uma pequena provinha, vamos dizer assim. Mas você tem aquela dor lá da infância e você, não, isso não, e às vezes desiste de todo um processo por causa de uma coisa, ou às vezes simplesmente dá aquele branco, ou seja, você entrou em luta e fuga, quando a gente dá o branco, né? Luta e fuga significa eu estou em estado de alerta, em estado de sobrevivência. Só que prova para mim representa um perigo. Então eu já entrei em estado de sobrevivência para lutar contra o perigo ou para fugir dele. Só que quando a gente entra em estado de alerta, em estado de luta e fuga, a gente bloqueia a nossa amígdala cerebral e desativa funções secundárias da mente. E a parte do cérebro responsável pela memorização no longo prazo é considerada a parte secundária. Ou seja, se eu estou estressado, em estado de luta e fuga, achando que aquilo é um perigo, ou pior ainda, se eu estou me cobrando, é como se eu fosse o meu próprio inimigo, que eu estou me cobrando, então eu entro em estado de alerta e eu bloqueio a memória de longo prazo por causa disso. Aí tu entrou na questão da memorização e me fez lembrar de várias outras dúvidas que eu teria. Mas na questão da memorização em específico, eu percebo muitos alunos que têm facilidade para gravar, e como o inglês está muito relacionado à aprendizagem de um novo vocabulário, né? Muitas vezes é preciso ensinar vários vocabulários em uma única aula, né? E alguns alunos assimilam e outros não assimilam, mesmo que você repita diversas vezes aquela mesma palavra. Essa memorização em si, a dificuldade de gravar, também penso quando lemos um livro e não deixa de ser um aprendizado, creio eu. Estou lendo o livro e termina aquele livro, durante 2 dias eu ainda lembro algumas informações, depois eu quero passar, já não lembro mais dos dados, já não lembro mais como foi a história. Essa memória de curto prazo, assim, a que mais fatores ela pode estar relacionada? Apenas trauma ou tem outros fatores também? Tem outros fatores. Eu diria que tudo que a gente vai falar aqui hoje é um somatório de vários fatores, né? Que nós mesmos vamos ter que ir encaixando as pecinhas nessa colcha de retalhos até ficar completo toda a informação. Mas então, por exemplo, tem um estudo que diz que a melhor forma de aprender é tentar lembrar sobre aquilo que foi estudado logo depois. Então, por
exemplo, a gente saiu de um curso, a melhor coisa que a gente teria para fazer é conversar com os colegas sobre aquilo que foi falado no curso. Essa é a maneira que a gente memoriza. Então, isso parece que faz com que a memória de longo prazo consolide a informação, porque a tua mente entende que aquilo é importante. Claro que a gente sabe que colocar em prática aquela questão toda, né, faz com que a gente também assimile de uma forma diferente. Quando a gente tenta formular uma linha de raciocínio para explicar para outra pessoa o que a gente aprendeu, isso é fantástico para que a gente aumente a nossa habilidade de aprender no longo prazo. Então, estudei inglês ali com a Fer. Então, encontrei um amigo. Contar para ele e tentar ensinar para ele o que eu aprendi contigo. Essa é a melhor forma para que eu aprenda. Ou sair de um curso de constelação. O que eu entendi desse curso, vou tentar explicar para o meu marido. Isso acontece muito, tá? A mulher vai no curso de constelação, chega em casa e 2 horas, 3 horas fica falando sobre o curso com o marido. Isso é fantástico, porque ela vai assimilando através da formulação do raciocínio para tentar explicar para o marido. E aí quando o marido... Ensinar é a melhor forma de aprender. Ensinar é a melhor forma de aprender, é como um paradoxo. Tive vários casos de que o marido depois chega na constelação e ele meio que já sabe como funciona tudo. Porque ele já ouviu muito sobre aquilo, é bem divertido. E o meu marido pode ser constelador já, inclusive. Isso é bem legal. E, inclusive, é como se fosse um paradoxo, porque só pode ser um bom professor quem já foi um bom aluno. E a melhor forma de aprender também é ensinando. Então, aqui a gente cria quase como um looping. Então, eu posso dizer a todos os alunos e aprendizes que, a partir do momento que eu aprendo um conteúdo X, eu posso tentar ensinar esse conteúdo a alguém real ou alguém imaginário. Porque eu creio, por exemplo, a minha forma de estudar sempre foi essa, né? Eu gosto de estudar. Tem essa questão do gosto pelo estudo também. Tem a curiosidade pelo aprendizado. Então eu sempre fui de pegar o conteúdo, estudar aquele conteúdo e explicar ele para alguém imaginário, né? E eu acho que funciona da mesma forma, porque você está tentando ensinar aquilo para outra pessoa, né? Essa é uma ótima técnica que pouca gente fala sobre, mas eu também uso essa técnica. Quando eu estou aprendendo, ou quando eu estou lendo um livro, especialmente, eu penso, nossa, isso aqui é fantástico que está escrito nesse livro. Mas como é que eu vou passar para as outras pessoas, né, no meu lugar de professor, esse ensinamento aqui? Então eu fico pensando, não, vou ter que dar um contexto. Eu vou ter que começar explicando aqui para trazer o conteúdo aqui e realmente chegar na informação lá. E aí eu fico imaginando como eu ensinaria para alguém imaginário, no caso, como você trouxe, né? E isso é a mesma coisa que aquele estudo trouxe, né? Ficar pensando sobre o que você estudou logo antes. Isso ajuda muito na memorização. Tentar se imaginar no lugar do professor. Ficou uma ótima dica. E tu acha que nesse aspecto da dificuldade da aprendizagem, também pode ter alguma relação com a cognição? Sim. Quando a gente fala de cognição, talvez isso seja um termo novo para a maioria, até porque cognição tem 2 maneiras de interpretar. Mas nesse sentido que a Fer levanta agora, é da teoria natural das organizações de Eliot e Jacques, que a gente tem uma cognição que evolui de acordo com o tempo e não é treinável. E então a gente vai ter diferença de cognição entre as pessoas. E a gente consegue perceber isso pela maneira como a pessoa interpreta o mundo. Quanto mais elementos da realidade compõem o campo de visão da pessoa, e quanto mais horizonte temporal, ou seja, quanto mais à frente no futuro ela consegue perceber com assertividade, maior é a cognição dessa pessoa. Então ela consegue formular estruturas mais complexas e a gente percebe isso na empresa. Quando a empresa da pessoa tem uma estrutura mais complexa e, consequentemente, alcança mais resultados também. Mas isso diz muito a forma como a pessoa vê o mundo. Se a gente parar para pensar,
pessoas mais cognitivas, elas não gostam de respostas de ponto final. Pessoas mais cognitivas gostam de dizer depende. Depende porque tem muito mais fatores do que quem fez a pergunta, por exemplo, né, naquele momento, levou em consideração. Então vai depender de inúmeros fatores. E essa resposta do depende incomoda muita gente. Não, mas eu queria uma resposta simples. Isso é isso, aquilo é aquilo. A vida é mais complexa do que isso. Então a gente precisa entender que, de acordo com a cognição, a gente vai aprender de lugar diferente dentro da própria mente também. Então, por exemplo, a humildade serve para todos, desde a cognição mais baixa até a cognição mais alta que a gente puder imaginar. Mas a forma como eu vou estruturar aqui na mente, a cognição vai interferir. Então, por exemplo, o que você faz com crianças ou adultos de cognição mais baixa? É ensinar através de exemplos práticos do dia a dia. Claro, se você ensinar através de exemplos práticos do dia a dia, uma cognição mais alta vai entender? Super vai. Mas às vezes vai ficar às vezes vai ficar né? Às vezes vai ficar enfadonho, vai ficar um pouquinho entediante, porque a pessoa queria que você fosse mais fundo, digamos assim, naquele ensinamento. Então a gente consegue perceber por isso. Ao mesmo tempo, quando você generaliza demais, muitas pessoas não conseguem pegar aquele conceito amplo e colocar na própria vida, no prático, no dia a dia. Então, por exemplo, você é professor de constelação e você fala sobre a lei do equilíbrio. O quão importante é a gente cuidar as trocas em igualdade, as trocas justas. E esse é o conceito amplo, que é lindo na teoria, e na prática você tem que levar lá no relacionamento de casal na hora de ver como vai funcionar as tarefas domésticas. Mas a professora não explicou exatamente como faz na prática do dia a dia. Muito provavelmente porque a cognição da professora ela estava numa cognição mais alta, onde ela só enxerga conceitos mais amplos. E a cognição do aluno precisa, então, dessa ponte. O que eu estou dizendo aqui é que nem todo professor vai servir para todo aluno também. Se a gente tiver um professor de uma cognição muito alta, a gente vai ir na aula dele, vai saber que foi fantástica, porque o cara era brilhante, talvez, mas eu vou sair com a sensação de, tá, mas eu não sei se eu entendi. Eu não sei bem o que aquele cara estava querendo dizer, porque ele foi filosófico demais. Ele foi profundo demais e eu não vejo como aplicar no meu dia a dia. A gente costuma aprender de pessoas que têm a cognição mais alta, mas não tanto. E quando o professor tem a cognição mais baixa, nós temos a sensação de que em pouquíssimo tempo a gente já compreendeu toda a linha de raciocínio dele, e mesmo que a gente aprenda um conhecimento mais teórico, a gente tem a sensação de que não está agregando tanto valor. Então é preciso ter uma cognição mediana, digamos assim, para ser professor também. Isso aí. E isso significa, então, que vai ter o professor certo para cada aluno e você vai se conectar por feeling. Você vai se conectar por intuição, digamos assim. Você vai chegar lá e eu consigo aprender, eu sinto que está sendo gerado valor para mim. Eu não preciso saber sobre cognição para saber que, teoricamente, o professor tem uma cognição um pouquinho maior, então, e eu vou conseguir respeitar ele com mais facilidade também. Perfeito. Tu entrou nessa questão do professor, do professor certo para cada pessoa. Nesse sentido, eu poderia dizer que a metodologia também ela tem que ser diferente para cada pessoa? Ou aí é um aspecto diferente? Eu diria que para cada cognição também a metodologia. Então, uma metodologia mais para uma pessoa de cognição mais baixa ou para criança, lembrando que cognição não é fixa, né? Ela evolui conforme a idade. E então você precisa mais picadinho a informação para quem tem cognição mais baixa. E para quem tem cognição mais alta, vai servir uma metodologia onde você vai trazer mais a cultura dos Estados Unidos, o porquê as palavras são do jeito que são,
ou a etimologia das palavras, que vai tornar interessante para alguém de cognição mais alta, do que necessariamente vocabulário. Essa palavra significa isso, essa palavra significa isso. Então, às vezes... Entra o desafio das turmas, né? De professores que têm turmas com cognições diferentes e, enfim, né? Precisa... É um desafio. Você tá ali nivelando todo mundo, pessoas que aprendem de maneira diferente. É um desafio nivelar todo mundo. Uhum. E eu diria, inclusive, que aqui a gente entra outras questões, né? Lembrando, tem que fazer aquela colcha de retalhos depois. Às vezes a pessoa tem uma cognição alta e não consegue utilizar por causa do trauma. Então tem mais essa questão. Mesmo que a gente aplique a metodologia correta, digamos assim, na teoria, ainda assim vai ter aquele ponto cego, onde a pessoa vai ter que girar a chave por conta própria e buscar a sua própria cura. Eu diria, inclusive, Fer, que quem, de um modo geral, olhando para os meus alunos, quem busca a constelação, independente do motivo, às vezes a pessoa diz, vou buscar a constelação para resolver meu relacionamento com o marido, ou vou buscar a constelação porque travou o lado financeiro. Ela, nesse processo de constelação de aprendizado, ela aumenta a capacidade de aprendizado, porque então cada pouco ela vai girando uma chave, tendo uma percepção, vai ressignificando as dores, né, antigas dos traumas, e então vai aumentando a capacidade de aprendizado também. Eu costumo dizer que terapia, constelação, essas coisas trazem presentes para além daquilo que eu fui buscar. Uhum. Bonito. E outra observação minha como professora, e acontece muito na questão do ensino de línguas, que é a minha área, alunos que dominam, que já dominam aquele conteúdo, que já dominam, aqui já entenderam, já dominam, já gravaram. Falam comigo, falam muito bem, falam em inglês em sala de aula, falam corretamente, inclusive, não que isso seja essencial, mas pessoas que entenderam de fato. E na hora de viajar, na hora de chegar num local diferente, travam completamente. E retornam de viagem e dizem, teacher, não consegui falar nem o básico do básico. E isso eu percebo assim, que essas pessoas, geralmente elas têm um medo de errar durante as aulas também. Elas falam a estrutura correta, elas sabem o que tem que falar, mas elas vão devagarinho para não errar nenhuma palavrinha no meio da frase, sabe? Esse medo de pôr em prática aquilo que você aprendeu, esse medo excessivo de errar, como ele pode atrapalhar o aprendizado? Bah, que pergunta boa. Realmente o medo de errar é terrível, digamos assim. Então, o medo de errar vai fazer com que eu entre em estado de fuga. Aquele estado de alerta voltado para a fuga, porque a minha mente está considerando o perigo maior do que eu dou conta de passar, né? Se o perigo fosse um desafio, no caso. Então, se eu fico com medo de falar errado e a professora me corrigir, talvez o medo da humilhação, talvez por uma ferida lá do passado, né, de humilhação vivida, ou de reviver a cena onde o pai disse que eu era burro, coisas assim. Então eu fico com aquele medo de errar. Por isso que a terapia ajuda no aprendizado depois, né? Só que o medo de errar me faz entrar em estado de fuga, estado de alerta, e nesse estado eu bloqueio o aprendizado. Então o medo de errar faz com que eu erre. É uma profecia autorrealizante. A maioria das vezes que a gente tem medo de alguma coisa, é muito mais provável que aquilo que a gente tem medo aconteça. Tem até um estudo que fala que a maioria das pessoas que são assaltadas são as pessoas que tinham medo de serem assaltadas. O alvo preferido dos assaltantes é quem tem medo de assalto. Então, olha que interessante, né? A gente cria uma profecia autorrealizante a partir do nosso medo. Então, o que eu preciso girar como chave no meu coração é: eu preciso me reconciliar com o erro em si. Eu preciso ser humilde o suficiente para considerar a ideia de que eu vou errar. Quando a gente não quer errar, tem um pouquinho de arrogância envolvida, percebe? Vamos trazer um pouquinho de filosofia agora junto.
Se eu sou arrogante o suficiente para achar que eu não vou errar, eu não vou aprender também. Eu tenho uma teoria, não, algo meu que eu digo assim: o aluno metido é o aluno que mais aprende, é o que fala mais rápido, é o que realmente desenvolve mais rápido. É aquele aluno que desde a primeira aula não interessa se eu tô falando certo ou se tô falando errado, eu invento as palavras. Então tem vários alunos, e tu é um desses que essa palavra existe, né? Inventa as palavras e vai embora. E é isso aí. Eu percebo que esse aluno que eu chamo de aluno metido, que não tem medo, é o aluno que mais aprende. Tô certa nessa observação? Percebam, pessoas, eu vi que vocês estão mandando risos ali nas reações. Percebam que ao vivo ela disse que eu sou um aluno metido. Não tem medo de errar, ora. Tem medo. Ele inventa as palavras que não existem. Sai no meio das conversações, ele fala, porque né? Eu invento as palavras até em português. Imagina em inglês, que eu não conheço tão bem. Mas sai, né? A gente se comunica bem, né? Mas tá aí. E percebam o que eu vou falar para vocês agora. O humor, o riso e a alegria são o contraponto do medo. Se o medo bloqueia a aprendizagem, o que vai fazer você entrar em estado de relaxamento o suficiente para que seja possível o aprendizado? O riso, a brincadeira, aquela coisa espontânea. Ou seja, e quanto mais divertido você for, parece que tua habilidade de aprender também vai aumentar. Então você se torna uma pessoa sem medo, porque você está num ambiente seguro. A gente não consegue rir se a gente não tem segurança naquele ambiente. Então isso é muito interessante. E aqui eu já entro até em outra questão. Eu preciso confiar no professor para fazer isso. Porque se eu tenho medo do professor, eu não vou conseguir brincar ou rir de mim mesmo. Eu digo na constelação que o vitimismo é o pior dos males. Às vezes eu sou dramático. E a pessoa diz, mas como que eu saio do vitimismo? Um dos antídotos é rir de si mesmo. Porque o vitimista tem um pouquinho de arrogância também. O vitimista não quer errar. Mas se o vitimista começa a rir de si mesmo, ele sai do vitimismo. Porque então, como é que eu tô aqui, tipo, que tolo que eu sou, né? E não no sentido pejorativo, é na brincadeira. Então, eu solto com aquilo e eu consigo dar um passo à frente em relação ao aprendizado também. Então, a gente precisa ter coragem para aprender. Olha que interessante. Boa. A gente precisa ser um pouquinho mais metido. A coragem deixa a gente um pouquinho mais metido. Tu falou de confiar no professor. O vínculo entre professor e aluno. Antigamente a gente tinha, e até quando eu estudei em Portugal ainda era assim, o palquinho do professor. E o professor ficava em cima desse palquinho, lá em cima, intocável, né? Aquela imagem do professor intocável. Hoje essa relação mudou muito, né? E eu mantenho muito a postura de ser amiga dos meus alunos, sabe? De realmente ouvir sobre a vida pessoal, de realmente trocar ideias e ter uma postura um pouco mais próxima do aluno. Isso modifica a aprendizagem, criar este vínculo mais amigável. Pode melhorar a aprendizagem? Fantástico, Ou Fer. não? Boatos, inclusive, de que você é também quase terapeuta dos alunos. A minha próxima formação é essa. Isso ajuda demais, demais. As maiores percepções de Bert Hellinger, né, o criador das constelações, a gente até costuma dizer, não foram no momento de meditação onde ele estava sozinho estudando, mas sim foi quando ele estava caminhando com seus alunos, falando sobre a vida aleatoriamente. Nesse momento vinham as maiores percepções. O que a gente compreende com isso é que a gente precisa ser amigo dos nossos professores também. Vai ter o respeito, claro, de aluno para professor, mas quanto mais vínculo tiver, melhor. A gente aprendeu
na psicologia e em vários outros cursos anteriores, que quanto mais distante você ficar do aluno como professor, melhor. Tem até uma amiga minha que disse: eu não posso nem pegar elevador com um cliente meu, com um paciente meu, junto, porque pode surgir uma aproximação e se tornarem amigos. E precisa ver o professor naquele lugar do palco e eu fico no meu lugar distante. Mas a maior parte dos estudos recentes sugerem que é o oposto. Se eu sou amigo do professor, eu começo a aprender de uma forma bem diferente Mais do que a leve, eu diria, né? muito mais leve, muito mais leve. E eu diria também que tem um outro processo de ensinamento. Tem um ensino racional, ou seja, ensino racional eu comparo com vocabulário, né? Essa palavra significa isso em português. E o ensino por ressonância, que é aquele ensino que vai mais para o lado daí da constelação, que é mais metafórico, simbólico e que a gente às vezes chama de profundo, porque cada um pode interpretar um pouquinho diferente também. E o ensino por ressonância basicamente é: se a Fer tem essa personalidade e eu convivo com ela, naturalmente eu vou me tornar mais parecido com ela e vou adquirir um pouquinho da personalidade que ela tem. A gente muda até o nosso sotaque conforme a pessoa que a gente está conversando. A gente se adapta. Então, se a Fer tem uma postura de ser aprendiz da vida ou de ser aprendiz, ela tem um coração ensinável, quanto mais amigo eu ser dela, mais o meu coração vai aprender a ser ensinável, porque vai haver uma conexão. Conexão seria a mesma coisa que a gente vibrar na mesma sintonia, digamos assim. Se a gente está vibrando na mesma sintonia, a gente vai meio que aprender por dentro. Aprender qual a postura que a outra pessoa tem, e a outra pessoa é um bom aprendiz. E é um bom professor porque foi um bom aprendiz, talvez. Uhum. Então, Desculpa, pode ir? só ia concluir dizendo, então, ser amigo dos professores, ser próximo, quebrar esse muro, esse distanciamento que existe, é muito bom. E isso é dos dois lados, né? Porque às vezes o professor se coloca num lugar muito distante dos alunos. Uhum. Às vezes até um recurso útil é demonstrar uma fraqueza. Ah, eu também passei por isso, daí conta um momento de dificuldade. Ah, eu também sou um jaguara porque eu não consigo fazer aquilo. Isso cria aquela aproximação e o aluno diz: nossa, parecia que eu nunca ia chegar lá. Isso os alunos meus relatam, né? Nossa, parecia que eu nunca ia chegar lá. Mas você fala de um jeito como se é tão simples. E eu digo, mas é muito simples. Porque tem essa proximidade, não é distante. Às vezes a gente visualiza aquilo como muito distante e aí faz perder a fé, né? Tu entrou na questão da postura, e aí entra na minha área, assim, de profissional, né? Falando assim, já treinei muitos professores, e algo que eu acho essencial também é darmos uma pincelada na questão da postura física mesmo, de presença em sala de aula, o estar presente, né? Porque o aluno, eu sei, quando o aluno já está sentado na cadeira, na sala de aula, para trás, nessa postura de estou entediado ou não estou me interessando, eu já percebo que é um aluno que provavelmente não vai absorver o conteúdo. Mas o aluno que chega, senta numa determinada postura, aberta, né? Realmente você percebe que ele está ali fisicamente, faz toda a diferença. E aqui eu coloco também a postura do professor, que eu acho que é essencial também. Então, eu já assisti aulas, que eu precisei assistir muitas aulas de outros professores já para treiná-los, aulas online em que o professor está assim, na cadeira, né? Esse movimento sem parar na cadeira, eu ficava olhando o movimento do professor e pensando, pelo amor de Deus, eu não consigo prestar atenção na aula, sabe? Ou o professor mal colocado, ou um professor que está falando para um grupo muito grande de pessoas e ele fica sentado. A atenção não é a mesma. Então, se você está num grupo, tente ficar em pé, né? Ou numa posição que você consiga impor a sua voz de uma maneira mais clara, né?
Agora, se você está com um ou dois alunos, você pode sentar e ter um nível mais próximo a eles, né? São situações diferentes. A maneira como o professor impõe a voz é importante na sala de aula. As nuances de voz eu percebo que fazem toda a diferença, né? O professor mudar um pouco o tom, falar um pouco mais alto, falar um pouco mais baixo, isso também faz toda a diferença. E essa postura diz muito depois daquilo que eu vou assimilar na sala de aula. A mesma diferença que acontece entre crianças e adultos aprendendo também. Porque o adulto, que eu considero o mais difícil de assimilar ou de manter um nível de aprendizagem, é o aluno adulto, que está na nossa faixa etária, que trabalha, sabe? E tem os estresses do dia a dia para lidar. Então, esse aluno, se fizer uma aula lá no final do dia, depois de passar o dia todo cansado, trabalhando com os estresses e tal, também é um aluno que assimila menos o conteúdo. Diferente da criança que está mais aberta, né? E que tem menos estresse, menos problema, menos coisas para lidar no dia a dia. Então, está muito relacionada à postura, né, de cada um, a postura do professor, a postura do aluno em sala de aula e até mesmo de uma aula online. Muitas pessoas relatam: eu não consigo assistir aula online, eu não consigo aprender. E aí eu questiono: como você assiste uma aula online? Porque se eu vou fazer uma aula online na minha casa, e eu adoro aulas online, eu vou sentar no meu local de trabalho, eu vou pegar a minha água, meus cadernos, vou deixar eles organizadinhos e vou assistir a uma aula como eu assistiria na sala de aula. Eu não vou estar jogada no sofá sem a postura correta, né? Não vou estar lá por estar, eu diria assim. Eu vou me colocar como em uma sala de aula. Essas observações que eu tenho da postura do aluno e do professor, você acrescentaria algo, alguma explicação, alguma, né, confirmação, ou dizer: Fer, tu está completamente errado? Não, eu reforçaria que a postura externa reflete o teu estado de postura interna. Então, se uma pessoa, por exemplo, eu vou falar pela minha área que eu domino um pouquinho mais. A pessoa vai lá para fazer a constelação ou para aprender algo que diz respeito à vida dela própria. Ela vai sentar de acordo com a seriedade da situação. E se a pessoa se joga na cadeira, aí qual é a informação que o corpo está passando pela forma como ela tem como postura interna? É assim que eu lido com a minha vida, de qualquer jeito? É assim que eu vou tratar de uma questão essencial que pode salvar ou não o casamento jogado? Ou eu vou tratar com a devida seriedade? Então, seriedade é diferente do medo, né? Então, eu estou levando a sério aquilo e, ao mesmo tempo, eu estou me movendo para aquilo. O medo faz com que eu não me mova para aquilo. Então, eu vou sentar com respeito ao conhecimento especificamente também. Envolve, claro, o respeito também ao professor, eu sentar na postura. Envolve, mas mais ainda o conhecimento que é maior do que o professor. E então, nesse lugar, eu consigo, até mesmo para quem gosta da questão energética dos chakras, eu consigo me manter alinhado o suficiente para receber o conhecimento e assimilar ele no meu coração também. Às vezes a gente não consegue aprender tanto no online por causa disso também. E também por sentir que eu não estou vinculado ao professor. Ou seja, o professor está muito distante de mim. Eu diria que tem esse fatorzinho também a mais, né? Mas a postura é interessante. E o professor também, às vezes, traz como postura até mesmo a roupa que usa, eu diria. Uhum. Então, se eu tenho uma postura de que eu respeito o meu trabalho, se eu respeito a seriedade que tem para a vida da pessoa olhar para aquilo, eu vou ter que me vestir bem, porque é um momento onde a pessoa pode viver algo importante na vida dela. Então, eu vou também naturalmente me vestir adequadamente para aquilo. Se eu me visto de qualquer maneira, eu posso até contar a desculpa de que, o importante é o conhecimento, mas eu preciso mostrar o meu respeito. Se eu tenho um respeito interno, isso vai transpassar também. Eu vejo isso como respeito, inclusive isso aqui, né?
vou fazer um vídeo, eu vou dar uma aula online, eu vou falar com clientes, né, ampliando o público, assim, cuidar, como estou me portando, como estou sentado, o que está atrás, né? É um quarto bagunçado, uma cama por arrumar? Eu sou a primeira, gente, eu fico olhando só o fundo. Eu digo, meu Deus, olha lá, tá bagunçado, olha ali. Não, não dá, não funciona. Eu paro de prestar atenção na pessoa. Então, eu acho que isso tem a ver com a seriedade do teu trabalho. Tem a ver com o respeito que você dá, se auto-dá ao seu trabalho, aquilo que você faz. E a pessoa que está ali comprando o teu serviço ou aprendendo contigo, né? Acho que é muito importante esses pequenos detalhes também. Detalhes. Nós sempre optamos pela economia de energia, a economia cognitiva na nossa mente. Então, se eu estou fazendo a live e o cenário está bagunçado, ou o meu rosto está cortado, ou enfim, não prestei atenção em detalhes, a nossa mente não vai conseguir dar o devido foco ao conhecimento, porque tem algo ali que está incomodando, vai roubar um pouquinho da tua energia cognitiva. Então, é muito importante pensar nesses detalhes. E E eu, falando em foco, tem um assunto que eu queria muito que a gente abordasse também, enquanto ainda temos um tempinho, que é a questão do uso. Hoje a gente está vivendo num mundo muito imediatista, né? Tudo é na hora, toda a informação está pronta e a gente vive muito na tela do celular, né? Eu queria que tu dissesse um pouquinho, ou explicasse um pouquinho se isso pode alterar a aprendizagem, o quão eu aprendo sobre as coisas, o uso do celular ou esse imediatismo, né? Minha observação, as pessoas hoje procuram um curso de idioma naquela ideia de em quanto tempo eu tô fluente? Um mês, 2 meses, 3 meses? Bom, eu estudo inglês há, sei lá, 20 anos e tenho muito a aprender ainda. Como assim, né? Então, eu não sei se é essa ideia do imediatismo, eu acredito que seja, que as pessoas querem tudo para ontem e elas não têm mais paciência com o processo. Então, se desiste muito mais fácil também. As pessoas perderam aquela paciência do tipo, não, é necessário, existe um processo para eu chegar lá. Gostaria que tu falasse um pouquinho também desse imediatismo do uso do celular excessivo. uhum. Eu diria que hoje as pessoas, no geral, não gostam de seguir o caminho da sabedoria, porque o caminho da sabedoria envolve desenvolver a virtude da paciência, de respeitar o processo, as estações, né, do ano, que simbolicamente também representam as fases de aprendizagem, o tempo de maturação do conhecimento. Então, quando eu vou aprender uma nova estrutura linguística que o inglês nos traz, por exemplo, eu vou ensinar meus neurônios a se conectarem de forma diferente na minha mente. Mas para quanto tempo eu preciso, em quanto tempo eu consigo definir uma nova estrutura neural ou mudar um padrão de comportamento, de pensamento? E a média a gente consegue perceber através dos estudos que é 6 meses. Então, eu diria que um tempo de maturação mínimo é 6 meses. Um tempo de Mínimo. maturação para a constelação, que é mais filosófico, eu diria que é 1 ano e meio. Eu preciso de 1 ano dando no mínimo para conseguir exercer aquilo com autoridade, ajustado na postura com aquilo também. Então, hoje na nossa cultura do celular, onde tudo tem um acesso muito rapidamente, a gente não está mais respeitando o nosso processo natural. Então, o que a gente vive hoje? As pessoas não sabem mais para que lado nasce o sol, nem para que lado vai para outra cidade, porque a gente transfere essa habilidade pro celular. Ou, antigamente, sei lá, né, as pessoas anotavam num papel a listinha de compras, ou tinham que lembrar para ir fazer uma compra. Hoje não precisa, tá tudo anotado ali. A gente não está treinando a nossa habilidade de aprender também. E E eu memorizar, né? acrescentaria memorizar. E eu acrescentaria algo mais. A tela do celular é 2D e a gente fica naturalmente estressado, embora a gente não perceba, porque a gente dissocia do nosso próprio corpo e vai para uma realidade ilusória, digamos assim, né? Então eu não vou sentir que eu estou em estado de alerta, mas eu tô, porque para a mente é como se eu estivesse na frente de uma parede. Aqui é um 2D. E o que nos acalma no coração e acalma a ansiedade, inclusive, e aumenta a capacidade de aprendizado,
é ver em profundidade. Por isso que a cor azul nos acalma, porque é a cor do céu. Por isso que olhar para o horizonte, olhar de cima da montanha, só falar sobre isso já vem a imagem arquetípica de calma, porque então eu vou ter um olhar à distância. Então, às vezes, aprender presencialmente acaba trazendo esse benefício extra por causa disso também, né? Da questão da distância. Então, a mente mais facilmente entra em estado de relaxamento, onde eu consigo aprender um pouquinho mais. Tem tanta coisa a mais que eu poderia falar sobre isso, né, Fer? Inclusive a questão do flow, né, da hipnose. A gente muda a nossa frequência mental e aumenta a aprendizagem. E para entrar em estado de flow, eu preciso estar em estado de segurança. Para eu estar em estado de segurança, eu preciso confiar em quem está conduzindo o grupo, no professor. Para confiar no professor, eu preciso gostar dele. Vou gostar mais dele se ele se colocar como amigo próximo. Então tem muita coisa que dá para a gente conectar. E antes de continuar, Fer, deixa eu só ler aqui uns comentários. A Carol colocou que máxima essa live. Tem que Com ter certeza parte 2. tem parte 2. Com certeza o vínculo faz toda a diferença. Que show, Fer. A Carol fez uma pergunta e eu quero saber também. Essa é uma pergunta minha. Como seria jaguaredo em inglês? Ah, pois é. Eu vi essa pergunta ali. I have no idea. Nós teremos que Vamos criar. vamos criar essa palavra. A Suzy colocou, vai lançar o próprio dicionário. E tinha mais uma pergunta lá em cima que a gente pulou. Aqui teve uma contribuição. Transposição didática, né? Aquela hora que a gente estava falando em se colocar no lugar de ensinar. E também falaram uma pergunta em relação ao quando a gente é criança, que a gente transfere a percepção da realidade para uma figura de autoridade. O que isso significa? Quando a gente é criança ou quando a gente é um adulto ainda infantilizado, a gente acredita em tudo o que uma figura de autoridade vai nos dizer, sem um senso crítico. Ou seja, o pai disse que você é inteligente, você se torna inteligente para suprir a expectativa do pai e entrar naquele papel. Se é o oposto, funciona da mesma forma. Então a gente precisa cuidar agora como adulto para não entrar mais nas expectativas das outras pessoas. Então eu preciso ter fé em mim mesmo e eu mesmo agora decido por mim. Então eu posso ressignificar essas frases também. Tem até uma historinha do Einstein, né? Eu nem sei se é verdade essa história, mas a mensagem que ela passa é linda. De que ele recebeu um bilhete da escola dizendo que ele não estava aprendendo. Provavelmente o Einstein era mais cognitivo até que a professora e não conseguia aprender porque a comunicação não fechava, mas aí é outra história, tá? Papo para outra live. São exceções. E aí veio um bilhetinho dizendo que ele dava muito trabalho, incomodava, não conseguia aprender, tinha que trocar de escola. E aí a mãe dele leu aquele bilhete, mas ao invés de dizer para ele o que estava escrito, a mãe dele disse: a escola me mandou aqui que você é inteligente demais para os métodos deles. Então eu vou ter que colocar em outra escola. E aí conta a lenda, né, de que isso fez o Einstein acreditar tanto que ele era realmente tão inteligente a ponto de que ele se tornou inteligente. Então, às vezes é bem importante a gente, né, como adulto, incentivar nossas crianças nesse sentido, de gerar curiosidade e realmente fé que ela vai conseguir conquistar aquilo. É linda essa história, né? Uhum. E deixa eu acrescentar um ponto mais, que eu me esqueci lá no início, ainda quando eu estava falando da postura, né, da humildade, até que a gente tem um tempinho, que é o perdão também. Vou trazer agora uma percepção nova. Quanto mais fácil você perdoa, mais hábil você também é em aprender. Eu vou repetir e vou explicar. Se você tem um coração que perdoa fácil, você também tem a habilidade de aprender mais fácil. Porque uma das características de quem não perdoa é ficar preso a uma informação do passado. Significa que o lugar onde caberia algo novo está ocupado. E tudo que a gente consegue viver é um ciclo de repetição. Mas se eu consigo perdoar, e aqui eu posso até trocar, se eu consigo encerrar o ciclo e soltar,
eu vou estar sempre me expondo ao novo, esvaziando a xícara para receber algo novo do universo, da vida. Então eu vou conseguir também aprender. Aprender é um movimento de vida. Então pessoas que estão não conectadas tanto com a vida, elas não consideram aprender algo bom, algo necessário, porque o próprio aprendizado traz a ideia intrínseca de que eu vou utilizar esse aprendizado no meu futuro. Eu preciso ter perspectiva de vida. Eu preciso ter um mínimo de fé e alegria na vida para que eu também gere a minha curiosidade para conseguir aprender mais. Que se insere também na humildade, eu diria, né? Verdade. A importância. No inglês nós temos aquela expressão que nós estávamos discutindo em aula esses dias, o know by heart, né? No inglês, quando a gente fala assim que alguém sabe decor algo, a expressão no inglês é know by heart, que ao pé da letra é a tradução eu sei de coração. Então nós falamos eu sei isso de cor. No inglês eu sei isso de coração. E eu acho que tem tudo a ver, né? A gente estar aberto realmente ao aprendizado. Tem tudo a ver, tudo a ver. E uma coisa que eu sempre faço também, eu me considero uma pessoa muito boa em aprender, tá? Eu tenho uma memória bem boa. E até no meu teste vocacional, se é que, né? No meu teste vocacional disse que a minha profissão ideal seria professor por causa da minha habilidade de aprender. E o que eu faço também para conseguir aprender de cor, vamos dizer assim, de coração, é entender o porquê que aquilo é assim. Então, na constelação, por exemplo, a gente aprende as 3 regrinhas da vida, que é as 3 leis que a gente pode destrinchá-las em milhões de páginas e teorias. Mas são 3 palavras: pertencimento, ordem e equilíbrio. Eu posso saber de cor essas 3 palavras. Mas para eu saber de coração, ou para eu saber de cor de fato, eu preciso, então, entender como eu vou aplicar essa filosofia em todos os contextos da minha vida. E eu preciso compreender, inclusive, no porquê que a vida traz esses 3 códigos ou essas 3 leis para que a vida realmente possa fluir. Por que existe isso? Pelo contexto antropológico, por um motivo, talvez. Pelo contexto anímico da alma, talvez por outro motivo. Pelo contexto da fé, talvez por outro motivo. Mas se eu conseguir entender o porquê das leis, o porquê que aquilo é assim, vai ficar muito mais fácil de eu aplicar o mesmo contexto em outro lugar. Então, ao invés de a gente memorizar um conhecimento frio, eu preciso ir além, dar um passo além. Eu preciso ser curioso e metido o suficiente para questionar aquilo e pensar fora da caixa. Perfeito. Eu não sei se ainda teríamos como falar, mas uma outra discussão que eu acho curiosa é a maneira diferente de aprender crianças e adultos, sabe? De maneira rápida, assim, qual que é a maior diferença? Por que as crianças aprendem tão mais rápido, tão mais, não sei, de maneira mais fácil, né? E o adulto pena um pouco mais. É verdade. Eu lembro muito da parábola de Jesus do trabalhador de última hora, quando a gente fala isso. Às vezes a gente fica tanto tempo no mesmo padrão de pensamento que se a gente muda, a gente tem a sensação de que a gente desperdiçou tempo da... Então, falando num contexto anímico, num contexto de inconsciente, muitas pessoas não conseguem aprender porque vão precisar mudar algo. Então elas vão sentir que, eu fiz daquele jeito tanto tempo, agora eu vou ter que fazer de um jeito diferente. Eu não quero admitir que eu perdi tanto tempo assim. Então esse é um ponto, eu diria que do adulto torna um pouquinho mais difícil. E um outro ponto também é uma questão mais física, mais natural mesmo. Nós, até os 21 anos, completamos a nossa mielinização do cérebro, ou seja, a bainha de mielina é formada, então o cérebro termina o seu desenvolvimento, digamos assim. Então, até esse momento, eu estou mais suscetível a traumas e estímulos, e eu consigo ter mais neuroplasticidade, como a Carol bem colocou,
para conseguir me adaptar melhor às informações novas. E quando eu estou formado, digamos assim, na estrutura cerebral, eu já tenho uma matriz bem formulada, onde eu vou tentar encaixar o novo conhecimento na matriz já formulada. Agora, se depois de adulto você conseguir desenvolver a habilidade de questionar a própria matriz, ou até mesmo transpor por uma matriz nova, aí você vai conseguir muitos frutos, mais até do que a gente achava que conseguiria. É mais trabalhoso depois dos 21 anos? É. Vale a pena? Vale a pena. Então, mas basicamente esses são dois dos motivos, né? Podem haver mais também, né? De que a criança E é aprende. normal nós sentirmos um certo sentimento de não estou aprendendo mais, porque no aprendizado da língua, eu deixo isso bem claro, tento deixar claro para os alunos, que o início parece que a gente tá, uau, aprendi muita coisa, aprendi, uau, tô já. Aí a gente chega no nível intermediário do inglês e existe um nível ali que a ideia, a percepção de aprendizagem, ela diminui muito. A gente tem a sensação assim, nossa, parece que eu tô remando, que eu não saio daqui. E na verdade não, as aulas estão sendo desenvolvidas, né? O vocabulário está sendo aprendido, tá tudo certinho, tô onde deveria estar, tô aprendendo novas técnicas, novas, enfim. Mas existe essa percepção do aluno de que, nossa, não estou aprendendo. E inclusive a desistência é maior, né? Quando nós estamos no nível intermediário, o número de desistência dos alunos é maior. É real isso? Sim. Eu faria uma correlação disso, então, o gráfico de aprendizagem do Dunning-Kruger. O estudo do Dunning-Kruger, basicamente, é o sobrenome de dois psicólogos que, que estudaram muito a respeito de como funciona a mente humana em relação ao aprendizado. Então, eles descobriram que as pessoas que não conseguiam aprender, ou vamos dizer assim, as pessoas que tiravam as notas mais baixas nos testes propostos, quando eram perguntadas em como elas achavam que tinham ido, elas achavam que tinham tirado quase a nota máxima. E as pessoas que tinham tirado quase a nota máxima, quando questionadas como é que você acha que você foi, elas achavam que tinham ido mal. Então, eles descobriram que quando a pessoa começa um novo conhecimento, a tua primeira impressão é que você aprende muito rápido aquilo. Então, a tua sensação de aprendizagem vai lá em cima, mas não é uma aprendizagem real. A gente conhece tão pouco sobre aquele universo a ponto de deslumbrá-lo e então achar que entendeu tudo. Mas se você continua por um mínimo de tempo, a percepção da aprendizagem vai descer. Ou seja, meu Deus, eu achava que sabia, agora eu percebi que eu não sei mais nada, minha sensação de aprendizagem caiu porque eu aprendi mais. Olha só. E aí vai chegar um momento que então a gente cai na síndrome do impostor, que é a gente está sabendo bastante, mas por saber bastante a gente sabe que tem tanto mais a aprender. É como se o conhecimento fosse uma ilha e o que eu desconheço fosse a água ao redor da ilha. Quanto mais o conhecimento cresce, mais eu aumento minha borda em relação ao que eu não sei. Ou seja, quanto mais você sabe também que você não sabe. Quanto mais você sabe, mais humilde você é porque sabe que tem que saber mais. E quanto menos você sabe, mais você se arroga como aquele que detém todo o conhecimento e não precisa mais aprender. Fantástico isso, né? Perfeito. Uhum. Então, e fantástico que também nós vamos passar por essas fases, digamos assim. E é natural. A pessoa vai lá, assiste um vídeo sobre aprenda inglês em 10 minutos e vai achar que vai aprender inglês em 10 minutos. Ou a pessoa vai assistir um vídeo de constelação no YouTube e acha que sabe o que é constelação. Então, isso é superioridade ilusória. É um primeiro contato com aquele universo. Se eu me mantenho, a minha, então, curva vai descer. Eu vou sentir que eu não entendi e vou precisar me esforçar. E nessa hora de precisar me esforçar, eu posso desanimar também. Por isso que a postura é que é muito importante agora, nesse momento para a aprendizagem.
tô sentindo que não aprendi tanto quanto eu sei, tô sentindo que falhei, tô sentindo que tu precisa manter resiliência agora. Tu precisa continuar aprendendo e mergulhar em águas mais profundas. Porque se a gente não tem uma estrutura de postura no coração, a gente vai desistir. Olhando pelo lado sistêmico, a força que vem da conexão com o Pai faz com que você não desista nessa hora. Só para dar Uma pincelada. uma pinceladinha. Deixa eu ler um comentário aqui que eu achei divertidíssimo. A Silvana colocou: as crianças aprendem mais, né, no caso, porque elas não têm boletos. E isso tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? Quando a gente está em estado de segurança, a gente aprende. Então, se eu estou tendo muito boleto para pagar, eu estou estressado, eu entro em luta e fuga. E nesse estado eu não aprendo, porque eu entro no modo sobrevivência. E aí a gente vai agora para outro conceito. Sou adulto, tenho boleto, como que eu faço? Então você precisa, de novo, contexto filosófico, tá? A gente precisa ser capaz de agradecer aos boletos para que a gente consiga ressignificar o jeito como eu me relaciono com ele. Então ele não é mais uma ameaça, muito pelo contrário. Se eu tenho um boleto para pagar, uma empresa confiou em mim que eu teria dinheiro, porque é um crédito, para trocar por algo que eu recebi. Então, ao invés de a gente reclamar por um boleto de luz, eu agradeço porque o meu chuveiro é quente agora no inverno. Ou eu agradeço porque tem internet, vamos supor. Então a gente muda o jeito que a gente se relaciona com aquilo para que a gente não entre em briga com aquilo. Muito pelo contrário. Então eu entro num estado mais de gratidão mesmo. Se o não aprender se torna, não sei se a palavra seria ideal aqui, mas num sentido mais patológico, né? Eu diria, se é realmente algo preocupante ou algo que me faz me sentir preocupada, ou nossa, eu não estou desenvolvendo, o que, que acontece comigo? Eu não gravo o conteúdo, né? Uma alternativa à terapia, à constelação em si, como uma constelação poderia ajudar nesse sentido? É possível eu constelar um tema desses? É possível. É possível porque provavelmente vai aparecer um momento onde você bloqueou alguma informação por uma questão traumática da infância, né, da criança interior, como a gente diz, e vai ressignificar isso para conseguir desbloquear, digamos assim, né? Então, vai poder ajudar nesse sentido. Tem um pensador, não lembro o nome dele agora, mas um professor excelente, canadense, se não me engano, que ele ensina que a quantidade de dinheiro ou de sucesso que você tem na vida é determinada pela filosofia de vida que você leva no teu coração. Então, se você tem uma filosofia de vida voltada para a vida e como aprendiz da vida e para as coisas boas da vida, naturalmente você projeta essa filosofia nas formas como você agir em todas as áreas. E isso determina o teu sucesso. Então, eu diria que olhar para nossa matriz no coração, olhar para nossa filosofia de vida e perceber se ela está conduzindo a gente para frente mesmo. E só que se eu fico me cobrando, eu posso entrar num looping, né? Então, se eu fico me cobrando e fico entristecido porque eu percebi que tenho dificuldade de aprendizado, isso na verdade só vai piorar o problema. Por isso, talvez ali a gratidão que eu falei brincando ali do boleto seja também a solução para isso. Mas eu agradeço, olhar sempre pelo modo positivo, porque daí você sai da luta e fuga e entra na segurança de novo. Mas eu tenho a agradecer porque tem professores para me ensinar, ou porque tem conhecimento hoje, ou porque hoje tem tanto mais possibilidade de emprego de futuro do que existia nos tempos de outrora. Então, quando eu percebo isso olhando pelo lado positivo, eu entro em segurança, onde eu vou aprender. Então, quanto mais você se cobra por não aprender, ou quanto mais você se cobra para aprender, menos você consegue aprender. Mas quando você vai na aula de inglês pensando assim, vou ter uma hora de conversa aí com a Fer, vou conversar com a vizinha, tomar um chimarrão com ela. Conversar em inglês, claro. Mas se você tem isso na mente, vai ficar muito mais leve. Então é a forma como você vê a realidade que vai determinar também. Uhum.
Muito bem. Estouramos o nosso tempo e teria muito mais ainda para falar, né? Verdade. Ah, deixa eu citar uma frase. Antes a gente falou sobre síndrome do impostor, superioridade ilusória, né? E realmente, quando a gente sabe muito, a gente tem a sensação de que sabe pouco. E, e isso é muito interessante, porque tem um provérbio, tem uma frase bíblica, né, que traz a informação: não seja sábio aos seus próprios olhos. Olha que interessante. Então a gente não pode se considerar sábio, mas quando os outros nos consideram sábio, aí sim, isso está em contato com a realidade. O elogio de si para si próprio não tem valor, em outras palavras. Então, estejam atentos também ao que a vida traz como sinais, ao que as pessoas trazem como sinais. E ouvindo isso, estando atento, a gente consegue se direcionar um pouquinho mais. Perfeito. A gente não conseguiu abordar tudo que a gente falou nas nossas aulas presenciais, né, em inglês. Porque é muita coisa que a gente poderia estar falando sobre esse assunto e tanto mais sobre tantos outros, né? Mas eu quero te agradecer imensamente pela tua iniciativa de ter essa ideia de pensar em estruturarmos, né, um conteúdo que pode ajudar, de repente, para outras pessoas também, aquilo que ajudou para nós na nossa conversa. E te parabenizar, foi tua primeira live e tu fala finalmente. Muito Fantástico. bem. Espero que todo mundo tenha gostado, né? E que a gente possa ter tocado alguém com alguma informação, ter feito uma diferença por menor que seja. E obrigada a você por todo o teu conhecimento, por passar isso tão bem também. Obrigado. E nos vemos quarta-feira, então, para conversarmos em inglês. Ou no próximo grupo de constelação. Isso aí. Isaí. Perfeito. Até mais. Muito obrigada, pessoal. Até mais.